Muito que bem, nesse calor infernal de São Paulo, eu sou Felipe Noronha, que não sei como ainda não derreti. Esse é o 20 Santos, parece, né? Meu canal aqui no YouTube. E o tema hoje é São Paulo de novo. Por quê? Porque taticamente do jogo, que é o que eu faço geralmente no dia seguinte às partidas, eu já falei no próprio vídeo de análise do jogo. O senhor pode voltar no vídeo de Santos Botafogo 4-1, inclusive, seu time ganhou o Santos, e acompanhar. Hoje vamos falar da coletiva dele pós-jogo, porque a gente precisa acompanhar tudo que o homem fala para tentar nas entrelinhas pegar algum segredo sobre sua permanência ou não para 2020. Então, com isso eu conto com a ajuda da Gazeta, que publicou a maior parte das frases do Sampaoli na entrevista coletiva pós-goleada sobre o Fogão. Muito bem. Começa com o seguinte: não conheci o torneio, o Brasileirão. Tratei de aprender. Estou muito feliz pelo que a equipe fez em 11 meses, não só pelos pontos, mas pela campanha com jogadores novos, jovens. Fomos primeiro, segundo ou terceiro durante o ano, por partidas como a de hoje que emocionam. A equipe poderia ter feito 5 ou 6, foi muito superior ao rival, não renuncia ao ataque por nada. Tomara que isso fique marcado com o tempo. Equipe que representa bem o Santos e a eles mesmos em campo e também a cidade. Esse tipo de jogo é o que nos entusiasma. Não negociar a forma de jogar é o mais importante que nos levou a esse lugar. Bom, primeiro, o que dá para tirar desse trecho é que o São Paulo fala algo que eu tenho que pregar aqui sempre, que é: o Santos está muito bem no campeonato, dentro das limitações do time. Muito bem. Estar em terceiro, independentemente se em algum momento chegou a liderar, é menos falha do Santos, que está fazendo muito acima do que tem um time capaz de fazer, do que é do Flamengo e do Palmeiras, que tem time com capacidade acima do nosso. Essa é a realidade. Mesmo o Santos tendo batido o Palmeiras na Vila, mesmo o Santos tendo feito um jogo bem decente contra o Flamengo no Maracanã. É só ver o Corinthians amassado ontem, o Palmeiras amassado, o Grêmio amassado na Libertadores. O Santos foi lá e fez um bom jogo, dentro das capacidades do Santos. Isso não quer dizer que o Santos é um maravilhoso time, é um time que se esforça. E no dia que encaixa contra um time, principalmente, né, contra um time mais fraco como o Botafogo, deixa o homem orgulhoso, como ele falou. Tem um trecho aqui, quer ver? Foi muito superior. Por partidas como a de hoje, que emocionam, a equipe poderia ter feito 5 ou 6, foi muito superior ao rival e não renunciou ao ataque por nada. Não é todo jogo que o time vai ser superior ao rival, como foi ontem, que vai deixar o homem emocionado, como ele falou. Mas com o trabalho, com permanência dele, por exemplo, essas partidas se tornam mais comuns. Ontem eu vi algumas pessoas comentando: porra, goleou o Botafogo, mas por que não joga sempre assim? Perdeu de times mais fracos. E na verdade isso é mentira. Não mentira, é um erro, né? As pessoas se enganam. Não joga sempre assim, primeiro porque nem todo time vai ser neutralizado como o Botafogo foi. O Botafogo é horroroso, né? Desculpa, Botafogo, seu time é horroroso. Se tem algum botafoguense me assistindo, perdão. É muito fraco. Outra, não perdeu de times piores. Perdeu para um Cruzeiro. Atrás do Botafogo na tabela de classificação no momento estão Cruzeiro, Fluminense. O Santos não perdeu para o Fluminense. Ganhou um jogo, empatou outro com gol contra, né? Ganhou e empatou um do CSA. Ganhou do Avaí, que é o próximo adversário, inclusive. Quem é o outro? Vou tentar abrir a tabela rapidinho aqui, só para não falar bobagem. A Chapecoense, ganhou da Chapecoense. Perdeu para o Cruzeiro, o único time abaixo do Botafogo Santos perdeu, e vocês sabem como foi. Foi aquele jogo que o Gustavo foi expulso com 1 minuto. Ou seja, contra esses times mais fracos, o Santos está sim conseguindo encaixar esse tipo de jogo. O que, assim, vamos ser sinceros, não é a perfeição, mas para você ficar na parte de cima da tabela, o primeiro passo é ganhar de quem é pior que você. E o Santos tem feito isso sim, inclusive ganhou as 2 partidas do Botafogo, não é mesmo? Ganhou do Bahia pela segunda vez no ano. Tem ganhado dos times piores sim. Tá. São Paulo continua. Tem que ser mais intenso, jogar rápido, passar mais rápido a bola. Demoramos no centro de campo para encontrar o passe seguinte. Isso torna a equipe um pouco lenta. Temos que encontrar quem está bem posicionado para fazer dano ao adversário. É um trecho tático, né, na verdade. Isso de demorar no meio de campo. Lembra quando eu falava do Jean Mota, que ele se descobriu jogando no meio, dando aquele passe de primeira, ou dominando e tocando? Ó, que eu falo bastante do Sacha. É isso que o São Paulo está falando. Visão de jogo, solta rápido, senão o time fica lento, e esse time lento não funciona, né, Evandro? Fica a dica. Tá. Volto a sentir que tentamos evoluir nosso estado de ânimo. Nos gerou o gol de bola parada, voltou a nos afetar, foram 15 minutos quase cegos sem encontrar linha de passe e gerir o jogo. Depois, no segundo tempo, tivemos clareza conceitual com argumentos que nos permitiram ganhar com diferença. Isso, na verdade, ele fala de quando o time caiu de produção no final do primeiro tempo, pós 2-0, mas voltou, como ele destacou no segundo tempo, a jogar com mais intensidade, algo que ficou marcado
né, numa sequência que começou contra o São Paulo, depois teve contra o Fortaleza e outros jogos em que o time no segundo tempo apagava. Agora ele falando sobre, de fato... na verdade ele vai falar um pouco da Vila agora, sobre jogar na Vila e não conseguir repetir, em teoria, atuações fora de casa. O Santos vai para 2 jogos fora de casa na sequência. É uma dúvida pendente comigo de não desfrutar o ataque em outros lugares como na Vila. Todas as minhas equipes jogarem igual em todos os campos, para nós custa um pouco desenvolver fora. Os mandos de campo são fortes, no Brasil se sente um pouco. Seguiremos trabalhando. Equipes estão ganhando e nos obrigam a ganhar para irmos a Libertadores, então temos que ganhar. Bom, esse trecho aqui, né, cadê? Trabalho, cadê? Meu Deus. Seguiremos trabalhando, ele fala. Então fica, homem, fica, porque é seguindo o trabalho que o Santos vai continuar jogando nesse ritmo cada vez mais e não só esporadicamente. Apuração. Nem toda matéria precisa ter escrito a fonte, desde que, bom, se alguém te processar, você possa provar. Mas mais do que isso, jornalismo é sobre apuração, né? É sobre não mentir e sobre apurar. Não necessariamente, para descobrir algo sobre o São Paulo, precisa ser o São Paulo falando. Você apura ao redor. E na Gazeta, o Musetti acertou muito bem com a matéria Gratidão versus Europa. A equipe de São Paulo não sabe do futuro do técnico do Santos. E segundo o Musetti, pelo que ele apurou, é verdade. O São Paulo de fato não tem ideia do que vai fazer. Não desistiu do Santos, como outros jornalistas falaram já. Não tem certeza se vai ficar. O São Paulo aparentemente de fato tem essa dúvida entre gratidão à cidade, como ele foi bem recebido por todos, nós inclusos, e sobre a falta de dinheiro para o Santos ano que vem. Eu acho que na verdade não é um mau sinal ele não saber o que vai fazer. Se ele soubesse, a tendência é que ele realmente decidisse por ir embora porque ele precisa de recursos para fazer um bom trabalho. Se ele tem essa dúvida, e a questão da gratidão é o ponto mais forte, é porque ele de fato se emociona com o que a gente faz por ele. Isso é muito importante, continue. O que o torcedor pode fazer é isso, mostrar o respeito, o carinho e a admiração pelo trabalho que esse cara tem feito, mais do que pelo trabalho, pelo respeito que ele mostra à cidade e ao clube, né? É um cara que respeita muito mais do que a maioria dos brasileiros, vamos falar a verdade. E sim, estou generalizando, porque é uma generalização necessária. Aí, durante a matéria, o Musetti cita como a questão do dinheiro de fato é fundamental, a relação com o Paulo Autuori. O grande problema para permanecer no Santos é financeiro. Com a chegada do superintendente Paulo Autuori, a relação com a diretoria melhorou e a rotina no CT Repela é idem, mas Autuori não mexe em dinheiro, só avisa da falta dele, de fato é um dinheiro que não existe. Mas, e depois ele cita que os salários principais, os salários maiores do Santos, Cueva, Abraham Ruiz, Vanderlei, Uribe, são jogadores que não entram em campo. O que pode ajudar, se o Santos conseguir se livrar deles, tendo o Leandro Donizete, né? Se livrar deles, pode voltar um dinheirinho e você investir em 2, 3 peças que venham para ser titulares. Porque o que o São Paulo sente é que com esse time não dá para brigar por ser campeão. Isso era matéria. Então quando vocês me xingam, porra, mas era líder, tinha que brigar para ser campeão. Não dava. O próprio técnico do time sabe disso, fala publicamente disso, as pessoas apuram isso, mas tem gente que acha que tinha que brigar com o Flamengo. Não dá. Não dá. Dá no mata-mata. Mata-mata é só se a gente for para Libertadores no ano que vem. Enfim. São Paulo é isso, mas antes de eu finalizar o vídeo, eu quero falar um negócio aqui, eu vou abrindo enquanto eu falo, mestre da enrolação, estou abrindo a tabela do brasileiro, porque eu esqueci de citar ontem na análise do jogo a diferença da pontuação para quem briga do Santos, para quem briga por Libertadores com o Santos. Eu acho importante a gente sempre continuar de olho nisso. Eu tinha falado, por exemplo, na rodada passada, ao ganhar do Bahia, como eu tinha aberto uma diferença pro próprio Bahia, que era muito importante, e agora abriu mais pro Corinthians. E por que eu cito o Corinthians? Porque o Corinthians caiu pro 8º com a derrota pro Flamengo e o Corinthians tem 45 pontos. Como o Atlético Paranaense ganhou na rodada, ele entrou entre os 7, só que o Atlético já tem a vaga na Libertadores. Ele está em 6º, na verdade, o Inter que é o para 7º. Então, assim, abaixo do Santos, São Paulo, Grêmio e Atlético Paranaense Internacional, todos estão com vaga. O primeiro sem vaga é o Corinthians, no momento só na 8ª posição e a 13 pontos do Santos, faltando 8 rodadas. O Santos está muito próximo de se garantir na Libertadores. Naquela conta simples, é ganhar em casa. Ganhou em casa, tá lá. Se der para ganhar de Goiás, conseguir um bom resultado contra o Avaí fora, que são as próximas partidas, melhor ainda. Mas o Santos está muito próximo, pelo menos da pré-Libertadores. A pré, que quem abre a tabela da pré no momento é o Grêmio, que tem 50, tá a 8, uma boa distância segura. O Santos fez a lição realmente de casa, que era ganhar os 2 jogos em casa, Bahia e Botafogo. E o primeiro dentro da zona direta da Libertadores é o São Paulo, 52, a 6 do Santos. Ou seja, 6 pontos para cair uma posição.
por 2 rodadas, e o Santos tem 3 vitórias a mais que o São Paulo e que o Grêmio, o Santos não pode ser ultrapassado pelo São Paulo por 2 rodadas. Para ser ultrapassado pelo Grêmio, precisa de 3 rodadas pelo menos. Ou seja, nas próximas 3 o Santos vai aparecer entre os 4 primeiros, a não ser que são... Nas 2 rodadas o Santos aparece em 4 primeiros com certeza, faltariam 6. A partir da terceira, o Santos poderia ser ultrapassado caso o Grêmio ganhe os 3 jogos e o São Paulo ganhe os 2. Né? Para sair de uma posição de Libertadores ao menos pré, o Corinthians tem pelo menos 5 jogos, né? Que são 13 pontos, ganhar 4, ganhar 5, porque o Corinthians tem menos vitórias, não empataria, ganhar 5 jogos, o Santos perdeu 5 para o Corinthians passar. Ou seja, é o Santos fazer a lição de casa para ir para a Libertadores, que é o nosso objetivo esse ano. Ajuda na decisão do São Paulo, que pode olhar e falar: vamos lá, vamos para a loucura da Libertadores com esse time e vendo o que dá. Quem sabe, né, a gente não muda a cabeça do homem. O Santos está muito bem posicionado. Se tudo der certo, é só questão de tempo para eu poder publicar o vídeo Santos na Libertadores, a gente comemorar e já pensar em 2020. Certo? Adeus.